Eu vou começar a construir, mas eu não tenho ideia de por onde eu começo a pensar. Eu não sei se eu penso na fachada primeiro, eu não sei se eu penso na escada primeiro. Quantos metros mesmo eu queria? 50, 100? Não sei. O que primeiro pensar para conseguir elaborar a minha casa? Calma, não tem problema. Eu vou agora falar para vocês quais são as etapas e por onde deve-se começar a pensar para destrinchar esse caminho e resumir por onde vamos chegar na sua casa. Para quem não me conhece, eu sou Pauline Moraes, arquiteta e sócia proprietária do escritório Penha Moraes Arquitetura. Nós desenvolvemos uma sequência de vídeos que vocês vão acompanhar, em que a gente esclarece as principais dúvidas que surgem quando a gente vai construir a nossa casa. Mas hoje eu vou falar quais são as 5 principais etapas para o desenvolvimento do seu projeto arquitetônico. A primeira delas é levantamento de necessidades. A segunda delas, planta layout. Terceira, fachada. Quarto, detalhamento técnico e, por último, aprovação na prefeitura. A primeira delas, que é levantamento de necessidades, é o que a gente costuma brincar aqui no escritório, que é uma entrevista que a gente faz com o cliente. Então eu vou sentar aqui e a gente vai começar a perguntar quais são os hábitos da família, o que você pretende com esse imóvel. Eu sempre vou citar aqui o exemplo de casas, por exemplo, né? Então eu vou perguntar assim, quantos quartos vocês querem, quais são as rotinas da família, quantos filhos. Então primeiro a gente vai conhecendo a família, entendendo quem são os moradores que ali estão, se tem alguém com necessidades especiais. Então a gente vai destrinchando cada segmento e por fim a gente vem determinando também para cada ambiente, depois que a gente determina se são 3 quartos, sala, cozinha, lavanderia, todos os ambientes, a gente vem um a um segmentando o que vai precisar dentro daquele ambiente. Aí me pergunto, mas Pauline, por que raios você quer saber quantas portas de guarda-roupa eu quero no meu quarto? Eu preciso saber que tamanho que tem que ter esse ambiente. Então não adianta só dizer que o teu ambiente é 3x4 se a gente não sabe se esse ambiente é grande ou pequeno para o que você precisa. Então a gente vem conferindo com vocês tudo que vocês imaginam. Então a lavanderia. Você tem algum hábito especial? Tem famílias que têm o hábito, por exemplo, de chegar e tirar o sapato dentro da lavanderia. Então não adianta eu deixar uma lavanderia compactazinha, pequenininha, que só cabe ali tanque e máquina, sendo que depois a gente tem que acompanhar ali com um mobiliário ou um armário mais específico. Nesse levantamento, a gente tenta entender todos os hábitos muito a fundo de como que você quer receber, se você quer ter, por exemplo, festas, muitas festas na sua casa, porque isso pode direcionar bastante. Eu vou receber 30 pessoas. Não, só vem um casal aqui dentro de vez em quando. Então a gente começa a direcionar tudo o que vocês querem para essa casa, desde acomodar, né, desde o que precisa guardar, até mesmo qual é o ritmo e o fluxo das atividades dentro de cada ambiente. Nessa fase também a gente conversa com vocês quais são os gostos estéticos de vocês, né? Porque a gente também já vai fazer aí uma pré-conversa de como que vocês gostam da casa, porque por incrível que pareça tem gente que gosta de casa clara, tem gente que gosta de muita luminosidade e tem gente que não, tem gente que gosta de uma casa mais fechadinha, mais vamos assim falar, mais escurinha, porque gosta de climas, ambientes diferentes. Então a gente tenta conversar com todos esses aspectos e também sobre a cara da casa lá fora, né? Eu gosto de uma fachada imponente, eu gosto de uma fachada que tenha muito vidro, porta grande ou porta pequena. Então a gente levanta com vocês todos os gostos. A gente fala que isso é necessário porque mais do que tudo, a casa é de vocês e não nossa, né? Por mais que a gente tenha os nossos gostos, por mais que a gente conheça o que se usa, quais são as tendências, o profissional tem que estar muito alinhado com o cliente, porque ele tem que trazer ali o que o cliente sonha, né? Mais do que nunca a gente não pode impor, a gente pode sugerir e não impor coisas de fachada ou coisas de planta. Então a gente tem que alinhar nessa etapa qual é o gosto. E a gente brinca assim, o arquiteto tem que ter um tanto de psicologia com o cliente para incorporar a alma do cliente e transportar para o papel ou para a imagem tudo o que o cliente almeja. Então a gente tem que entender a fundo. Eu falo assim, nessas horas não pode ter vergonha do arquiteto.
tem que entrar, abrir a vida, abrir todas as coisas aí pra gente conseguir entender o que vocês querem para esse imóvel. Então essa é a primeira etapa, que é o levantamento de necessidades. A segunda etapa é quando a gente já traz o estudo para vocês, que a gente chama de estudo preliminar. A gente também chama ele de layout, é onde a gente começa a colocar em planta de como que a casa vai se comportar. A gente gosta de ilustrar a planta para vocês com toda a disposição de mobiliário, onde que a gente pretende deixar uma mesa, onde que a gente pode deixar toda a disposição de cozinha, que ali a gente já consegue conferir. Geladeira, cooktop, bancada, ilha, quantas pessoas tem sentadas. Então a gente vem montando toda a distribuição e é por onde vocês conseguem conferir como que vai funcionar o fluxo da casa, a circulação, o tamanho das portas, o que a gente vai fazer de acesso. Então por essa planta você já vai ter uma boa ideia da tua casa. Então por ali você já confere se também tudo que você passou, se a gente conseguiu interpretar o que vocês tinham de passar pra gente. Então nessa planta a gente também tem ideia, que a gente fala assim, da metragem da casa. Como a gente falou até num outro vídeo, muitas vezes os clientes vêm com um número fixo na cabeça de metragem. Eu quero uma casa de 100 metros, eu quero uma casa de 200 metros, e quando a gente vai compatibilizar a metragem que vocês almejam com o que vocês querem acomodar dentro da casa, muitas vezes não bate. E por essa planta a gente consegue mostrar, para tudo que você quer, a gente precisa de uma casa aí de uns 300 metros. E daí a gente compatibiliza se você segue à frente com essa metragem ou se a gente recua e conseguindo avaliar ali o que é prioridade. O que eu preciso reduzir, se é numa metragem ou se é numa mesa. Enfim, a gente vai direcionando tudo. Então, por essa planta layout, a gente confere se a distribuição da casa, o tamanho da casa, se todos os fluxos estão de acordo com o que você pretende. Depois que você disse, Pauline, é essa casa que eu quero para mim, a gente parte para o estudo de fachada. Tem muitos escritórios que costumam apresentar layout, que é a planta, junto com a fachada. Nós aqui gostamos de trabalhar diferente. Apesar da gente trabalhar assim, mentalmente, a gente vai distribuindo projeto, a gente já sabe coisas de volumetria, por exemplo, uma parede fica para trás da outra, a gente já vai pensando em fachada, mas a gente gosta que o cliente aprove primeiro em layout, porque muitas vezes tem adaptações que são drásticas, e daí se eu apresento layout e fachada juntos, o cliente pode ficar muito preso à fachada e daí ele quer a planta diferente, e pode dar discordância aí. Então a gente sempre faz em etapas divididas. Aprovou o layout, partimos para a fachada. A fachada, hoje a gente tenta representar, pelo menos pelo nosso escritório, a gente chama até de uma foto realista, em onde a gente apresenta cores, o que eu pretendo, tamanho das janelas, materiais, iluminação. A gente deixa tudo ilustrado para vocês, para que vocês entendam a cara que a tua casa vai ter. E a gente fala assim que é fundamental isso, para que a gente tenha as proporções corretas, para que um volume não fique... na planta ele era uma proporção, digamos que não tenha fachada ou 3D, né? E daí quando começa a construir a proporção é outra. Isso é um problema sério, né? Se você não entende a tua casa. Antigamente a gente encontrava os clientes e muitas vezes eles já estavam construindo e não entendiam como que a casa dele ia ficar de fato. E de acordo com o que ia subindo parede, colocando janela, a pessoa falava, meu Deus, não era isso, eu queria aquela casa, tipo aquela da esquina, isso, aquilo. Então tinha um problema muito sério, que era os clientes não entender com que casa que eles iam ter no final, né? Então hoje a gente consegue definir junto com os clientes cada micro detalhe, desde a cor da esquadria, se vai ficar boa ou não, desde um plano de telhado. Então o cliente consegue ver e muitas vezes até a gente brinca assim, se a casa for branca, ela fica assim. Se a casa for preta, ela fica assim. Então o cliente consegue tomar decisões olhando, né? Não consegue assim tomar uma decisão muito mais definitiva, uma decisão muito mais palpável, vamos assim falar, do que você achando e imaginando como vai ficar a tua casa. Então, e até mesmo durante o processo de construção. Fica muito mais fácil você conferir se a tua obra está ok, se você tem uma imagem, né? Igual a gente fala, por mais que isso depois vá para o papel, para um detalhamento técnico, você não é um especialista, vamos assim falar. Então fica difícil você conferir isso tecnicamente se você não tem um documento, que igual eu falar, a imagem também não deixa de ser um documento, em que você confere se é aquilo que te agrada. Então a imagem, ela se torna muito mais
um linguajar fácil de se entender para quem não é um especialista. Depois que a gente termina a fachada, a gente também, mais uma vez, a gente só parte para o próximo ponto, quando o cliente entende a fachada e ele diz, ok, é isso que eu sonhei para mim e é isso que eu quero. Depois disso, a gente então, terminando a fachada, a gente vai para o detalhamento técnico. O detalhamento técnico é colocar no papel, com medidas, com cotas, cálculos de áreas, tudo certinho, trazendo todas as especificações de porcentagem, de permeabilidade, tudo aquilo que eu falei até lá naquela questão de guia amarela. Quem quiser acompanhar também, vou colocar um link aqui. Então, tudo aquilo que a gente vai ter de parâmetros do terreno vai estar conciliado com esse detalhamento técnico também. Então, quando a gente faz, obviamente, o layout, fachada, tudo, a gente já vem considerando as normas de prefeitura, mas no detalhamento técnico é que eu coloco essas informações de fato para que a prefeitura consiga entender o que eu estou pretendendo. Então, o detalhamento técnico vai vir com todas as medidas, todos os tamanhos de janela, vai vir com todas as informações, já uma previsão, por exemplo, de níveis, que altura que vai ficar com relação ao terreno, quantos degraus vai ter cada pavimento. Então a gente já faz toda a previsão e esse detalhamento serve para duas coisas. Primeiro, ele serve para a gente encaminhar para os projetos complementares, que posteriormente eu vou explicar o que são também. Então a gente vai ter essa parte de encaminhar para um engenheiro e ele consiga entender em cima do que ele vai fazer os cálculos. E esse detalhamento técnico também vai servir para que a gente faça a aprovação na prefeitura. Não só na prefeitura, mas também nos demais órgãos que são necessários. Então, muitas vezes é preciso passar para meio ambiente, muitas vezes é preciso passar para uma secretaria de obras públicas. Então, esse detalhamento serve para qualquer órgão que seja necessário. E também tem os casos de casas que são feitas em condomínio, o condomínio também exige que seja feita uma aprovação. Então, para lá a gente também encaminha esse detalhamento técnico. Então, tendo o detalhamento técnico, que é esse documento de medidas, eu falo assim que também a gente fala assim, é um documento em que ali você consegue, na obra, muitas vezes falar assim, aqui a arquiteta previu 1,20 m de circulação. Se chega lá e tem 80, eu falo, tá documentado que alguém errou em alguma coisa ali. Então você consegue ter uma aferição, você consegue conferir tudo que necessariamente vai em obra. Então, tendo o detalhamento técnico, a próxima etapa, e por fim, é a parte de aprovação na prefeitura. Então, pega-se esse documento, junta-se com os demais documentos ali que precisa para da entrada em prefeitura, que é registro de imóveis, guia amarela de novo, mais alguns outros documentos simples, mas junta-se todos esses documentos e você dá a entrada na prefeitura. A prefeitura confere se está tudo de acordo com as normas e por fim libera o seu alvará de construção. Você tendo um profissional, ele vai te direcionando sempre os caminhos. Agora é hora da gente pensar nisso, agora a gente pensa naquilo, e agora a gente precisa de tal coisa. Então, todo momento a gente vai ter alguma coisa direcionando e você vai conseguir ir pensando etapa por etapa. Não adianta se desesperar em nossa, eu tenho que aprovar na prefeitura. Calma, primeiro tem que ter o projeto. Então, vamos pensar na sequência certinha para que o teu projeto fique de acordo e para que você consiga também, igual a gente fala, curtir o teu projeto. É fundamental que você entenda ele, é fundamental que você decida as coisas no momento certo, porque igual a gente fala, se tiver em detalhamento técnico e nesse momento em que está lá dentro da prefeitura, você decide, por exemplo, acrescentar um quarto na sua casa, é possível? Dependendo do caso, é possível. Mas daí você já está numa fase lá na frente. Então eu falo assim, se você tivesse pensado ela no momento coerente, no momento que era direcionado, era tudo muito mais tranquilo, era tudo muito mais fácil de você tomar os caminhos e também não tomaria tanto tempo das coisas. Então tenta direcionar, tenta ser bem coerente e curtir todas essas fases, porque eu tenho certeza que dessa maneira o teu projeto fica redondinho. Essas foram as principais fases do seu projeto arquitetônico. A gente sempre está de portas abertas para poder esclarecer o que for necessário. Coloca com dúvida nos comentários, solicita qualquer tipo de informação adicional. Compartilha também o vídeo com quem estiver construindo ou com quem também não entender que precisar de um suporte. Se for o caso também já pedimos aí, coloca um alerta para receber as notificações das próximas informações, das dúvidas de como se construir. E no decorrer a gente traz mais informações aí para vocês. É isso!